Aleluia. Se vocês puderem estender as mãos, vamos orar, orem por mim. Obrigado, irmãos. Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui com meus irmãos. Dá graça, Senhor. Não pela minha capacidade, mas muito pelo contrário, pela minha incapacidade de ministrar alguma coisa aos meus irmãos. Mas Tu possa, Senhor, dar graça e realmente, independente das minhas limitações, Tu possa ministrar aos meus irmãos aquilo que Tu queres falar conosco hoje, como tem falado comigo. Em nome de Jesus, recebo dos meus irmãos graça vinda de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu iniciei lendo, né, em Lucas, aquele texto das milícias, né, daquele exército celestial que apareceu louvando ao Senhor. E eu quero compartilhar com vocês a experiência que é relatada em Mateus, capítulo 2, versículo 11. E eu botei como título aqui as atitudes, as 4 atitudes dos magos. Capítulo 2 de Mateus, versículo 11. Diz assim: entrando na casa, os 3 reis magos, né, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Quero compartilhar sobre um pouquinho desse texto, sobre essa realidade, entendendo um pouquinho esse contexto aqui. Quem eram os magos, esses reis magos? Diz a cultura religiosa que tinha até nome, né? O Melquior, Baltazar e Gaspar. Eles seriam os nomes dos 3 reis. Mas na Bíblia não aparece não aparece nada com relação a isso. Eles eram homens sábios do Oriente, lá da Babilônia, né? Hoje seria o Iraque. Eram persas, né? Não eram judeus, eram orientais. E que tinham muito conhecimento, eram conhecidos, os magos eram conhecidos no mundo inteiro naquela época pelo conhecimento da astrologia. Eles não eram astrólogos, eles eram astrologia não com horóscopo, astrologia com relação ao estudo das estrelas, da ciência das estrelas, né, e da natureza. E esses homens, é interessante que eles ouviram. E eu deduzo aqui, eu escutei, eu acho que foi ano passado ou esse ano, não me lembro bem quando foi. Acho que foi lá do Luiz Hermínio, se eu não me engano, relatando alguma coisa com relação a isso. Ou do Subirá, não me lembro agora. Mas, eu li, não me lembro, mas eu anotei aqui, que esses magos sabiam de Jesus através de Daniel. Vamos abrir lá Daniel capítulo 5, versículo 11. Daniel, porque Daniel era nessa época, irmãos. Época que o povo estava preso na Babilônia lá, né? E Nabucodonosor foi o primeiro rei. E Daniel foi o homem usado por Deus para libertar, para ser usado como governador lá, para guardar o povo, mas também ser instrumento depois para libertar. Capítulo 5 de Daniel, versículo 11, diz assim. Cadê o Daniel 5:11 aqui? Estou no 3. Há aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Aqui era um dos magos falando para o rei, né? Sobre o sonho que ele teve. Há aqui um reino, um homem que tem o espírito dos santos deuses. Nos dias de seu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porque esse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se acharam espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos,
declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele dará a interpretação. Então, possivelmente, aqui, Daniel como chefe dos magos, como ali o chefe de todos esses, que era cultural, né? E os magos, entenda-se, esses magos eram homens considerados como cientistas. Eles olhavam as estrelas e determinavam, definiam as coisas necessariamente que iam acontecer. Eles eram estudiosos dos astros, né? Não eram, volto a dizer, não eram dos signos, né? Eles eram homens que tentavam, estudando os céus, as estrelas, definir, né? Interpretar os tempos e épocas. Mas naquela época, Daniel, a gente sabe que era um homem cheio, tanto é que era reconhecido por esses magos como um homem de espírito excelente, um homem de Deus, um homem realmente amado de Deus, um homem que era muito usado por Deus, tanto é que teve o episódio que botaram ele lá na cova dos leões e não aconteceu absolutamente nada com ele, né? Então, eu creio, não está escrito em lugar nenhum, mas eu creio que Daniel, porque é o único relato que tem, por ser um chefe, ele pregava isto, porque Miqueias já tinha profetizado sobre Jesus, Isaías tinha profetizado sobre Jesus. Os profetas daquela época já tinham profetizado não só a libertação do povo de Israel, de volta para a sua terra, de Jerusalém, né, a reconstrução do templo, mas Daniel sabia de tudo isso, porque ele orava ao Senhor e ele contava essas histórias. Então, de repente, surgiu que, em determinado momento, esses homens estudiosos viram a estrela que definia que, através daquela estrela, viria um rei de todo o povo, o rei de toda a humanidade. E ele relata isso aqui. Olha só que interessante no capítulo 2 de Mateus. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Sabe qual é a distância do Oriente, lá do Iraque até Jerusalém? 1.200 quilômetros, irmãos. Naquela época os caras vinham caminhando, não tinha carroça, não tinha... Se tinha carroça, tinha que ser camelo mesmo, né? Não sei se era camelo, mas ou era camelo ou era a pé. 1.200 quilômetros. Por que eles vieram 1.200 quilômetros? Por quê? Porque havia uma realidade. Vimos a sua estrela, versículo 2, no Oriente, e viemos para adorá-lo. Aonde está esse recém-nascido rei dos judeus? O que os persas tinham que ver com os reis dos judeus? Não era o povo deles. Alguém, algum dia, falou para eles que esse era o rei de toda a humanidade. E eles creram nisso. E se cumpriu a palavra que Daniel tinha falado para eles. Haveria um sinal dos céus. E eles viram esse sinal, né? E aí, depois eles foram ao rei Herodes, ficou alarmado com ele, toda Jerusalém. Então Herodes convocou as tribos, né? No versículo 5 fala que eles responderam em Belém da Judéia, que é lá onde está essa estrela, porque assim está escrito por meio do profeta. Que profeta foi esse? Lá Miqueias, capítulo 5, versículo 2, não precisamos abrir lá, mas diz assim, Miqueias profetiza, e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo, Israel. Os incrédulos sabiam mais do que o povo judeu do que haveria de acontecer. E aí o Herodes queria fazer uma pegadinha com os reis, né? Magos. Vão, busquem informações precisas a respeito do menino, e quando tiver encontrado, avise-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, versículo 9, os magos partiram. E eis que de Jerusalém a Belém são 142 quilômetros, um dia de viagem. Segundo, tu olha ali no Google Maps, né? Hoje, Jerusalém a Belém, um dia de viagem a pé. Hoje está fácil de fazer esse cálculo, né? E eis que eles partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia diante deles, até que chegando, debaixo dessa estrela, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E aqui eu quero começar a compartilhar com vocês aquilo que me chama a atenção
com relação aos reis magos. Depois de viajar 1.200 quilômetros atrás de uma palavra, chegou a Jerusalém, chegou no povo, chegou no rei. O rei não sabia o que estava acontecendo. E aí eles cumprem porque sabia que a palavra do profeta Miqueias, que também era daquela época lá, tinha ouvido de mago para mago, de passado de geração a geração, porque aqui, segundo Daniel, até Jesus dava mais ou menos uns 850 anos, segundo relatos bíblicos. Então foi passando de pessoas a pessoas. Essa história que um dia viria o Salvador. Quando os magos viram debaixo da estrela, viram naquela casa, que ali havia nascido esse homem, eles tiveram 4 atitudes que tocam o meu coração. E me chamam muito a atenção, porque são atitudes que para nós hoje tem que ser algo muito prático, porque Jesus não só está entre nós, irmãos, mas Ele está para chegar entre nós. Nós temos uma palavra, Ele vai voltar. Amém? E Ele está chegando. Mas nós vemos Ele hoje. Nós temos como ver Jesus através dos irmãos, através da palavra, através da manifestação do Espírito, através da transformação da nossa vida. Amém? Mas olha só qual foi essas 4 atitudes que pode ter mais, né? Mas eu anotei 4 aqui. Entrando eles na casa, onde estava Jesus, né? A primeira atitude foi que eles viram o menino com Maria. Esse viram, na primeira atitude, ele é do grego eurel. Esse grego eurel significa, depois de procurar com muita vontade, achar o que busca. Procurar com vontade não é simplesmente ver. Eu posso ver isso aqui. Mas quando eu busco com muita intensidade, com muita necessidade, o que eu quero realmente, anseio em buscar, nesses dias a gente pode presenciar isso, né? Não sei vocês, agora está fácil que tem os vales, mas quando tem época de Natal, tem um amigo secreto da família, cada um pede um presente, daí tu sai no centro para procurar. Aonde tu vai achar o presente? Não é? Quando é rapidinho assim, tu pede um vale Renner, aí é barbado, tu chega no Renner, entra numa fila, vai lá, compra um valezinho de 50 pila, está feito o presente, né? Uns dão mais, graças a Deus, mas é mais ou menos isso. É o boticário, bota um cremutim, né? Tá fácil. Mas quando o presente é complicado, irmãos, tu tem que buscar o presente. Só que esses homens não estavam buscando presente de Natal. Eles andaram 1.200 quilômetros em cima de uma palavra, de um Salvador, que nem era do povo deles. Não era nem a solução dos problemas, não era nada a ver com eles, com a natureza deles, com a raça deles. Mas eles aqui, quando viram, significa no grego, acharam o que procuravam com muita vontade. O que isso me chama a atenção? Na minha vida, assim, e pergunto para vocês, nós temos procurado Jesus com muita vontade? Nós conseguimos ver Jesus quando buscamos Ele, porque estamos buscando com muita vontade? Nós temos essa fome, essa necessidade de achar Jesus, irmãos? Eu pergunto para vocês como pergunto para mim mesmo. No Natal, que nós celebramos, né? Geralmente Natal é o lugar de família, se reúne. Até pessoas que a gente nunca, muitas vezes, né, nem vê uma vez no ano. Vocês viram, nós como família, celebramos alguém que nós vimos com muita necessidade, assim, nós achamos alguém que nós procurávamos com muita vontade? Tu sentiu isso nesses dias? Ou se não sentiu nesses dias, tu tem achado Jesus? Aí eu fui botar aqui nessa Olive Tree textos onde aparece esse mesmo verbo eurel. Olha lá Lucas capítulo 11, versículo 9 e 10. Lucas capítulo 11. Nos mesmos lugares onde aparece o mesmo texto, esse mesmo termo grego. Lucas 11. Jesus falando assim, esse mesmo eurel. Buscar com muita vontade, achar o que busca. Capítulo 11, 9 e 10. Diz assim: por isso digo a vocês, peçam, lhe será dado. Busque, eurel. Busque com muita vontade. Com muita vontade.
procurem, e vocês vão achar. E aí no versículo 10, porque todo que pede recebe, o que busca, Eurel, encontra. Só que aqui ele fala especificamente no versículo 13, ora, se vocês são maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Aliás, no Natal, hoje estavam os netos, aí anteontem, né? Estávamos com os netos, sobrinhos netos. Como os pais dão presente para os filhos, não dão, irmãos? Até vou dar presente para a criança, né? Mas aqui ele dá uma dica. Olha, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais meu Pai dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem, buscarem, Eurel, com muita vontade. Eu estava lendo isso, relendo, né, hoje de manhã, e eu creio que o Espírito Santo me lembrou, né? Assim, o que tu tem feito para que teus netos, assim como teus filhos, tenham essa vontade de buscar o Espírito Santo? Assim como porque a gente tinha uma sacola de alguns presentes lá para dar para os netos, um para cada um. Não era muito, né? Mas era um para cada um. E aí eu fiquei pensando aquilo, será que eu tenho feito isso? Com a mesma vontade? Porque as crianças pegam um presente, irmãos, com os olhos brilhando, não é verdade? Dá gosto. Eu dei um dinossauro nós demos um dino que desmonta lá para cada neto. Mas, olha, ele não largou para nada um deles lá. E ficou com aquele dinossauro para cá, comia com o dinossauro, andava com o dinossauro. E fazia o barulho do dinossauro. Né? Agora, nós como pais, que somos maus, sabemos dar esses dinossauros para as crianças. Será que nós entendemos que o nosso Pai Celeste quer que nós ajudemos os nossos filhos a ter o Espírito Santo, a buscar o Espírito Santo? Ou nós somos tão pequenos assim, eu estou dizendo nós a partir, ficha 1 aqui. Estamos tão limitados, irmãos. Tão limitados. Pois os reis viram, acharam que buscavam com tanta avidez, com tanta vontade. Eu peguei outros textos aqui. Marcos capítulo 7, versículo 30. Fala sobre a mulher Ciro-fenícia. Então Jesus disse à mulher, por causa dessa palavra você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou. É o mesmo verbo eurel que viu. Ela viu o que procurava. Ela achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. É o mesmo verbo. Ela buscou a cura e viu a cura da menina liberta. João capítulo 21, 6. Diz assim: então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão com relação aos peixes. Aqui em relação à pescaria, se vocês têm fé, joguem a rede, vocês vão achar. Busquem com afinco, busquem crendo que vocês vão pegar. Procurem com vontade, pesquem, creiam que vocês vão pegar. E aí vocês acham. E eles jogaram e pescaram, né? Aqui conta esse episódio. Então, irmãos, temos esses reis andaram muito, porque criam e tinham muita vontade de ver um menino que tinha nascido. Mas para nós ele já nasceu e está em nós, vive em nós. Amém? Temos visto eles, temos buscado ele, temos procurado ele, com essa vontade toda? Sim ou não? Bom, porque tem a segunda, porque depois de ver o menino, né, com a mãe, eles se prostraram. O prostrar aqui é do grego pipto, é descer de um lugar mais alto para um lugar mais baixo. E o exemplo mais claro desse verbo pipto, que descer do lugar mais alto, se humilhar mesmo e se prostrar, aqui narra que os reis
que eram reis bonitos, né? Enfeitados. Eu estava vendo ali qual era as vestimentas deles. Os homens eram bem vestidos. Andavam de camelo, né? Tudo enfeitado, brilhoso e tal. Eles, quando viram o menino, quando acharam o que procuravam, eles meteram a testa no chão, se prostraram. Os reis se prostraram diante do rei maior, que era um menino, um bebê, um nenê. E sabe onde é que está esses versículos aqui, esse pípito na Bíblia, aparece em outros textos? Mateus 26, 39. Quando Jesus estava no Getsêmani, diz assim: e adiantando-se um pouco, quando ele foi orar, né? Prostrou-se o seu rosto orando e dizendo. Orando aqui, o prostrando-se aqui é esse mesmo texto, é a mesma palavra grega, pipto. Enfiou a cabeça na terra, deixou, né? Se abandonou, levantou a cabeça e se humilhou mesmo, se prostrou. E aí o que ele diz? Meu Pai, se é possível que se passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Aqui Jesus dá um exemplo claro que não é só o meter a cabeça, porque muitas vezes a gente mete a cabeça no chão mesmo humilhado, mas é a atitude quando ele orou ao Pai. Pai, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Que seja como tu queres. Que oração, né, irmãos? João 12, 24. Outro pípito aqui. João 12, 24. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo, pípito na terra, caindo na terra, não morrer, quer dizer, se prostrar, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Pípito. Tem que se prostrar, tem que morrer. Se não morrer, não dá fruto. É o mesmo texto dos reis lá, que enfiaram a cabeça diante da majestade de um menino. Eles tinham revelação que os judeus não tinham naquela época. Que tremendo, né? Se prostrar. Segunda atitude dos reis magos. Terceira ação, depois de olhar em Jesus, né, achar o que buscavam com tanta avidez, se prostrar, quer dizer, descer do lugar mais alto, de se achar e se humilhar, enfiar a cabeça no chão. A terceira foi adorar. Aqui esse adorar, o termo grego é proskunel. Proskunel significa beijar a mão, cair de joelhos e tocar também a testa no chão. Beijar a mão, cair de joelhos e tocar a testa, proskunel. É a mesma atitude que teve as Marias. Mateus 28, 9, depois de ver Jesus, dele ter morrido. Vinte e oito, 9. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o proskunel, quer dizer, se jogaram e adoraram. Então lhes disse: não tenha medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá eles me verão. Esse adorar realmente é se prostrar. É se esvaziar, é declarar realmente, não é cantar, irmãos, é reverenciar o Senhor. Ele é o único, né, se humilhar mesmo. Amém? Esse é o exemplo. O outro está no 28, 17, Mateus 28, 17. Os discípulos no monte. Os 11 discípulos partiram para Galileia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o proskunel, o adoraram, né? Beijaram a mão, caíram de joelhos
e focaram, olharam firmemente só para ele, né? Dizendo assim, mas alguns duvidaram. E Jesus, aproximando-se, falou com toda a autoridade, dizendo para eles, que estou passando para vocês a autoridade que é minha, no céu e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações. Mas para isso Jesus falou isso depois deles se humilhar, se prostrar, adorar. Vocês entendem aqui que tem uma diferença entre o prostrar e o adorar? O prostrar é ter uma atitude de humilhação, quer dizer, eu deixo o meu lugar mais alto e me ajoelho, me prostro. E o adorar não é só eu estar de joelho, mas eu de joelho ter uma atitude de adoração ao Senhor. Enfiar a cabeça no chão e declarar aqui, eu não sou absolutamente nada, eu estou totalmente sujeito ao meu Senhor. Ele é o meu dono, Ele é o meu Quírios, Ele é o meu Rei, Ele é o meu Senhor. Amém, irmãos? Só escutei um amém, mas está bem, vocês estão... Anima isso vocês, não? Tá bom. E a quarta atitude, capítulo 2, versículo 11. Depois de entrar, depois de ver, depois de se prostrar e adorar, a quarta atitude é entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E é interessante aqui que a palavra grega é prospero. Entregar, prosperam, que significa levar, conduzir, trazer presente, dar. Irmãos, naquela época o que tinha de mais valioso era ouro, incenso e mirra. Não tinha nada de mais valor do que ouro, incenso e mirra. Esses reis andaram 1.200 quilômetros para dar tudo o que eles tinham. Não sei se eles não tinham medo de ser roubados, porque estavam com as coisas mais valiosas que tinham, né? Chegando em Jerusalém, andaram mais 120 quilômetros, mais um dia, até para achar o menino. Porque um dia um homem falou para 3, 4, 5 gerações anteriores que viria o rei. E ali haveria um sinal na estrela, uma estrela que decidiria, aquele ali é o rei de toda a humanidade. Ele salvaria todo o mundo. E eles pegaram tudo que tinham para levar diante do Senhor. Eles não levaram só um coração disposto a adorar ao rei. Não levaram só a boa vontade, não só uma mente positiva, não só um pensamento de fé. Não, eles levaram algo material para esse rei. E chegando lá, esse prospero, eles entregaram as suas ofertas. Tudo. O que tinha de mais valioso. E eu aqui fui procurar também, onde é que está isso aqui? Aonde está esse prospero aqui? Hebreus capítulo 5, versículo 7, o exemplo de Jesus. Vamos abrir lá. Ele, Jesus, no dia da sua carne, tendo oferecido, prospero, com forte clamor, lágrimas, orações, súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência, do seu temor. E no 8, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus, ele deu tudo o que tinha, ele mesmo, por nossa causa. Esse é o prospero, ele se deu por nós. Amém? Prospero. Outros textos, capítulo 9, versículo 14. Fala para que Jesus se ofereceu. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, que é santo, a si mesmo ofereceu, prospero, sem mácula a Deus. Purificará nossa consciência de boas obras, para
servirmos ao Deus vivo. Para que Jesus se deu por nós? Não foi só para nós salvar, irmãos, mas foi para nós servi-lo, servir o Senhor. A vida dele em nós faz com que nós possamos ter essa mesma atitude de nos entregar para ele, nos oferecer para ele. 9:28, Hebreus 9:28. Também tem o prospero aqui. Assim também Cristo, tendo-se prospero, oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez. Não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. De novo, ele se deu, ele se ofereceu para nós entendermos que um dia ele vai voltar para nos buscar. Amém? Versículo 12, capítulo 12, versículo 7. Era para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual filho a quem o pai não corrige? O tratar aqui é o prospero. Deus o prospero, quer dizer, Deus o conduz, o dá como filhos, o trata como filhos. Porque Ele ama. Por isso Ele nos disciplina. E aqui meu coração se enche de temor, irmãos. Porque nós falamos que somos discípulos. Nós falamos que amamos Ele. Nós cantamos aqui, né, que Ele é um amado nosso. Mas às vezes eu tenho a sensação, assim, para começar por mim, que será que Ele é tudo na minha vida mesmo? Eu dou um exemplo para vocês, assim, que eu passei nesses dias, estava comentando com a Mara agora de tarde, um exemplo nosso que nós estávamos compartilhando, pessoal nosso. E se Jesus pedisse o teu celular, irmãos? O que tu ia fazer? Se o Espírito Santo dissesse assim, dá o teu celular aqui e fica sem ele. Tu seria capaz de dar? Tá, mas é demais, irmão, o celular é muita coisa. Então vai assim, ó, fica um dia sem abrir ele. Sem olhar ele, tu ia aguentar? Tu ia entregar? Isso dá a noção, eu estava pensando nisso agora de tarde, estava conversando com a Mara. Isso dá a noção de quanto Jesus é o nosso Senhor, se Ele pedisse alguma coisa importante para nós. Porque como nós gostamos de coisas deste mundo, dessas coisas rasas, seja as coisas que ficam. E nós buscamos tão pouco as coisas eternas, irmãos. Aí depois estoura as coisas na nossa vida, né? Estou dizendo por experiência própria. Amava Jesus, mas sei o preço que é de entregar tudo para Ele, irmãos. Dói muito, porque vai chegar um ponto que todos nós chegaremos diante deles assim, ou é as coisas terrenas ou é tu, porque vai ser que nem esses reis magos aqui, irmãos. Vai chegar o ponto de assim, tu tem condições de me dar o teu ouro, o teu incenso, a tua mirra? O que tu dá para mim? Teu coração é meu? Esses homens fizeram isso. Eles deram o que tinha de mais valioso. Tu é capaz de dar o que é mais valioso? Tu tem fé o suficiente? Ou tu vai fazer que nem os discípulos que estavam lá no monte quando viram Jesus, se prostraram e uns duvidaram. Porque às vezes eu tenho a sensação, como é fácil. Ainda mais nesses dias de hoje, né? Dias de hoje, tão fácil, irmãos. A gente tem tempos de festa, tempos de grande alegria. Mas aqui esses homens estavam jubilosos, homens incrédulos, estavam felizes da vida. Quando tem revelação de Jesus, tu dá tudo para ele, irmãos. Tudo. Tudo é dele. Amém? Não vai ter problema de gasolina para ir, para vir, para subir. Não vai ter problema de tempo. Não vai ter. Eu sei por nós. Os tempos que mais Deus nos tratou foi o tempo que a gente menos tinha. Deus fazia milagre, multiplicava a tanque de gasolina do Uninho da Misericórdia. Coisas maravilhosas Deus fazia porque tudo era dele. Depois que a gente tem alguma coisa, a gente vira uns avarentos, irmãos. A gente fica tudo pensando, mas isso não vai dar, não vai chegar. Eu fico preocupado, credo. Minha conta. Eu não estou nem entrando aqui em dízimo e oferta. Aí a coisa fica mais pesada ainda.
Mas, irmãos, esses reis nos ensinam algo tão prático. Jesus está aqui entre nós, Jesus está em nós, Jesus habita em nós. Mas será que nós temos essa revelação que esses homens tinham? Será que nós conseguimos enxergar que se nós entrássemos numa casa onde estava Jesus, nós conseguiríamos ver Jesus, irmãos, prostrar, adorar e entregar tudo que temos? Eu não sei vocês, eu fico me examinando. Já tive essa experiência. Mas quando vai ficando velho, parece que vai ficando mais seguro de si. Qual é o presente que eu quero dar para os meus netos, para os meus filhos, para os discípulos? Qual é o testemunho que eu quero dar para eles? É isso que Jesus vai nos cobrar, irmãos, quando Ele voltar. Se Ele voltasse daqui a 1 hora, diz algumas... Até na semana passada nós falamos isso, né? Na parábola do servo vigilante. Diz que vem na 2ª vigília ou na 3ª vigília. Se chegasse daqui a pouco e perguntasse: e aí, bonitão, como é que tu tá? Meu coração se aperta. Ou eu estava no celular, ou eu estava dormindo, louco de sono, olhando uma TV. Mas, olha, será que eu estou em... Não estou. Como temos que nos arrepender, irmãos. E aí a gente quer que Jesus faça na nossa vida. Não é verdade? Por isso é um tempo de meditar num dia como esse de Natal, irmãos. Porque sabe qual foi depois que eles fizeram, os incrédulos, os orientais, né, que vieram para o ocidente para trazer essas ofertas? Versículo 12. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Deus, os magos seguiram por outro caminho, de volta para sua terra, cheios de alegria. Deus falou com eles em sonho, irmãos. Nem do povo era, nem o povo prometido. Por isso, irmãos, nessa noite, eu anotei vários outros versículos rabiscando, mas daí fica muito longa a coisa. Eu queria orar por nós, irmãos. Nós estamos entrando em mais um ano. Tivemos um ano tão duro, né? Já falamos isso várias vezes. Mas queria animar vocês com esse testemunho desses reis magos. E também lá de Mateus, que nós lemos no início, de Lucas, né, que nós lemos no início dos pastores, que tiveram essa experiência tremenda. Porque quando viram um menino, né, os pastores que viram os anjos, e o anjo falou para eles, no capítulo 2 de Lucas, versículo 10, não tenham medo, estou aqui para lhe trazer boa nova de grande alegria, não temais, não tenham medo. E ele será para todo o povo, muito semelhante ao que o Senhor falou, se revelou lá para Mateus, lá para os reis magos. Olha, e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é menor, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo, Israel. O rei de toda a terra. E será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E Ele está em nós, irmãos. Nasceu, morreu, ressuscitou e vai voltar para nos buscar. Que atitude nós temos nele? Amém? Amanhã de manhã, que atitude vamos ter nele? Agora de noite, que atitude vamos ter nele? Nessa semana, que atitude vamos ter nele? Quando sentarmos para conversar em família, que atitude vamos ter nele? Eu digo por mim, né? Sim, nós a família lá, eu digo por mim. Como é fraca a minha atitude? Temos uma oraçãozinha antes da refeição, muito bom. Bem religioso, né? Nós mantemos aquele padrão religioso de agradecer pela comida, né? E não é muito mais do que isso, irmãos. Mas o nosso Jesus está em nós, nos alegra isso, né? Mas o que é isso? O que mais o Senhor tem? Como a minha vida é rasinha, irmãos, nesse aspecto. Mas eu quero dizer para vocês que eu quero ter muito mais do que isso. Muito mais.
Quero ter condições do que eu já fiz um dia, dar tudo para Ele. A minha vida é dele. Amém? Minha vida é dele. Mas como é bom uma coisinha dessa terra aqui, né? Jesus amado. Não é pecado, irmãos. Não é condenação. As coisas boas são aqui. Mas o problema é a posição que Ele tem em nós. Qual é o lugar que Ele tem no nosso coração? Os homens aqui que têm que puxar a frente na sua casa. Que posição Ele tem? Nossos filhos, netos. Nós como cabeças. Mulheres, esposas. Temos auxiliado o nosso marido. Oh, Jesus. Homens incrédulos foram atrás de uma estrela porque criam numa palavra. Toda semana nós trouxemos uma palavra aqui. E isso que não estamos nem fazendo grupo para não ficar muito enjoado, né? Muito grupo deixa o pessoal meio enjoado. Mas a gente faz uma vez por semana. E nós cremos nisso. Porque está virando o ano. E o Senhor vai fazer muitas coisas aqui, irmãos. Amém? Vocês creem nisso, irmãos? Ele vai fazer. O Senhor tem me animado nisso. Tem me animado. Oremos. Eu quero chamar o Dani aqui, o Hélito, para ministrar. O Dani, né? O Hélito está na aulinha. Para ministrar conosco. Enquanto isso, oramos, irmãos. Senhor, ajuda-nos. Leva-nos essa época de Natal a realmente termos a revelação de quem Tu és, Senhor. Nós falamos que Te amamos, falamos que Tu és o nosso Senhor, que Tu é a pessoa mais importante da nossa vida. Mas perdoa a mim, Senhor, que de tantos assuntos que conversamos, de tantas palavras que falamos, como falamos pouco de Ti, como lembramos, como Te adoramos pouco, Senhor. Como lembramos quem Tu és, do que Tu tens feito, do que Tu tens cuidado de nós, como temos preocupado, eu digo por mim, como nós temos visto isso, Senhor. Se Tu me pedisse o meu celular durante um dia, Senhor, qual é que seria a minha reação? Se Tu pedisse para mim um dia de trabalho, qual seria a minha reação? Se Tu pedisse um salário de um mês, qual seria a minha reação? Se Tu pedisse a minha casa, se Tu pedisse o meu carro, se Tu pedisse algo material, qual seria a minha reação, Senhor? Mas esses homens levaram o que tinham de mais valor e entregaram diante de Ti, porque criam e tinham a revelação de quem Tu eras. Viram, procuraram, acharam, se prostraram e se entregaram. Ajuda-nos a termos essa revelação, Senhor. Nós podemos enganar uns aos outros, podemos até criar fantasias ou doutrinas pessoais, mas a Ti nós não enganamos. E esses são os últimos dias que Tu tem nos chamado, Senhor, com temor, para nos arrependermos, mudarmos nossa mente, nosso coração e realmente converter o nosso coração a Ti. Tem vindo uma nova geração, Senhor. Crianças, e tem tantas crianças entre nós. Ajuda-nos, Senhor, como avós, como pais, a realmente dar o que importa. O que mais é o que é mais importante, Senhor. Para que os nossos filhos, netos sejam forjados, preparados, ensinados, aperfeiçoados em Ti, em Te conhecer. Nesse mundo tão mau, Senhor. Nesse mundo onde jaz no maligno. Por isso, enche-nos nesses dias de temor diante de Ti, Senhor. Leva-nos a refletir sobre o que temos sido, o que temos feito diante de Ti. Leva-nos, Senhor, a realmente Te buscar com muita vontade, com muito afinco. Porque quem Te busca desse jeito Te acha. Como diz Tua palavra. E quem pede, Tu vai dar. Perdoa nosso pecado como igreja, Senhor. Perdoa, Senhor. E leva-nos a termos uma profunda intimidade contigo. Guarda-nos nessa semana, guarda-nos nessas programações que queremos ter como igreja.
Não sei quantos tu vai levar, Senhor, mas os que tu levar, leva com o coração, aquele que tem um coração com muita vontade de te achar. Seja na passagem de ano, seja no dia da família. Leva pessoas que têm fome e sede de ti, Senhor. Contatos, pessoas que ainda não te conhecem. Para tu te revelar como tu te revelou a esses magos. Para que tu levante uma igreja cheia de fome e sede de ti, Senhor. A começar por nós, que já te conhecemos e temos te buscado. Ajuda-nos nisso, Senhor. Ajuda-nos a não sermos como aqueles discípulos naquele monte que duvidaram. Mas leva-nos a sermos como aqueles discípulos que se prostraram e receberam essa palavra, Senhor, que tu destes para nós nesses dias de hoje. Toda a autoridade vinda do céu para fazer discípulos, para batizar, para proclamar, para ensinar todas as verdades que temos aprendido. É no teu nome que oramos, é no teu nome que pedimos, é no teu nome que cremos. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos?